Olá, me chamo Jéssica Guabiraba e sejam bem-vindos a mais um Farol Documenta. Estamos aqui com um poeta do sertão do Pajeú, lá de Itauapiranga, terra de São João Batista, o Henrique Brandão. Sou de uma terra encantada, nos rios corre cultura, onde o mel da rapadura deixa a vida adocicada, onde uma serra talhada não é o céu por um triz, nesse chão finquei raiz, com o bando de Lampião, sou poeta do sertão, por isso sou tão feliz. Então esse é Henrique Brandão. Vamos agora conhecer um pouquinho da trajetória dele. Henrique, como foi sua infância, em Itauapiranga? Jéssica, eu sou nascido em Itauapiranga, como você falou, mas morei pouco tempo lá da minha infância. Então, com 3 anos de idade, nós nos mudamos também para a zona rural de Serra Talhada, um lugar chamado Serra Vermelha, Fazenda Serra Vermelha, que fica ali pertinho de São Miguel, de Serrinha, fica ali naquele entorno. E até hoje meus pais ainda moram lá, ainda residem lá. Então a minha infância, a partir do ano de 1991, foi lá na Serra Vermelha, mais precisamente Fazenda Caibros, que é a propriedade da gente. E eu vivi lá até os meus 16 anos. Então foi uma infância bem típica de um menino do sertão. Brincando de bola no terreiro, pescando piaba em açude, ajudando meus pais ali na lida do dia a dia, E, igual todo menino do sertão muito curioso, eu trouxe comigo, na minha vida, na minha carreira artística, esses elementos do sertão. O vaqueiro aboiando, o roçado de milho pendoado, o riacho correndo. Porque eu acho que essas memórias, elas têm que continuar porque fazem parte exatamente da nossa identidade, da nossa formação de identidade cultural. Então, viver ali no sertão para você foi inspiração para te transformar num poeta, é isso? Exatamente. Eu sou um sertanejo que consigo olhar o mundo daqui do sertão, com a ótica que um sertanejo vê. Então a gente consegue ver o amor, a gente consegue ver o próprio sertão, a gente consegue ver os problemas sociais, consegue ver a política, a economia, mas tudo pela ótica de um sertanejo, olhando daqui. Porque muitas vezes se olha de fora para o sertão e só vê seca, descaso, animal morto, aquela estigmatização, que a mídia faz sobre o interior do Nordeste. E não é bem assim. A gente sabe que o sertão produz muito, o sertão tem muita riqueza, o sertão tem muita cultura, e é isso que a gente procura mostrar. É um sertanejo vendo o mundo daqui do sertão e mostrando o sertão para o mundo, para que esses rótulos do sertão da terra rachada, ele vai aos poucos também se acabando. E como foi que iniciou, assim, para você a escrita da poesia? Meu contato com a arte em si, Jéssica, ele foi dentro de casa. De uma forma bem simples ali, bem singela. Quando nós nos mudamos para a Fazenda Caibros, depois que eu saí de Itauapiranga, lá não tinha energia elétrica. Então o nosso entretenimento, o entretenimento de casa, era um radinho de pilha bem simples. Quem tiver mais uma idade aí, vai lembrar do que eu estou dizendo. É um ABC a voz de ouro. Que às vezes eu olho para a tecnologia hoje, o pessoal diz, poxa, tudo é muito tecnológico hoje, tudo. Eu achava muita tecnologia um rádio daquele ali, porque não tinha nada nele. Para você ter uma ideia, ele era de pilha, que o Matuto chamava carinhosamente de elementos. Ele era de 6 elementos, aquelas pilhas grossas. E tinha uma linha e uma agulhazinha onde você ia girando o botão e ele ia encontrando as estações AM. Então, para mim, tecnologia era aquilo ali, porque não tinha nada ali que pudesse trazer uma frequência de rádio e a gente conseguia escutar. Então, minha primeira lembrança escutando música tradicional nordestina, escutando poesia, foi nesse radinho. Sempre de manhãzinha, que meu pai acordava ali para tirar o leite, ele ligava o radinho e sintonizava alguns programas que eu também não faço ideia de onde é que vinham aqueles programas, mas eram sempre programas voltados para a cultura nordestina. Então ali a gente escutava Luiz Gonzaga, escutava uma dupla de emboladores, uma dupla de cantadores, escutava um G.C. Quirino contando um caos, um Chico Pedrosa declamando uma poesia. Então a partir dessas lembranças, e também das lembranças de meu pai dizendo versos, ele sempre foi um poeta, aquele poeta típico do sertão pernambucano, dizer aqueles versinhos relacionados à sua lida, relacionados à sua vida ali. Mas meu pai sempre gostou
ele sempre declamou versos para a gente. Então, meu primeiro contato e meu gosto pela cultura, pela poesia, partiu dentro de casa, tendo meu pai como referência, tendo o que tínhamos ali de entretenimento, que era o nosso querido radinho, que ainda hoje está lá, acho que nem pega mais, mas essas são as minhas primeiras lembranças relacionadas à arte. E assim, como foi para você a primeira vez dizer eu sou poeta e eu estou escrevendo assim para mostrar às pessoas a minha arte? Olha, a minha vida ela teve um recorte aí da minha veia artística. Eu muito novo eu fazia, eu sou autodidata na questão da alfabetização e fazer pequenas contas. Quando eu fui para a escola a primeira vez, eu já fui com esse conhecimento brincando em casa mesmo. Então eu já fazia pequenos versinhos ali e tudo. Só que quando eu vim morar em Serra Talhada, aos 16 anos. Aquela rotina, né, para trabalhar, para estudar. E fica tudo muito corrido. E você muda um pouquinho o foco. Então, eu adolescente ali com 16, 17 anos, você vai estudar, vai trabalhar. Então eu me distanciei um pouco da arte durante esse período. Então tem um recorte aí do ano de 2004, mais ou menos, até 2009, 2010, que foi quando eu entrei na universidade. Entrei na universidade na UASH, né? Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 2009. E lá eu tive contato com algumas pessoas do Alto Pajeú, com alguns poetas. Então eu voltei a produzir. Então esse foi o momento que eu comecei a enxergar esse mundo da poesia e a conhecer as pessoas que nele já habitavam. Alguns poetas que eu tive como referência e que hoje, graças a Deus e graças à arte, são meus amigos pessoais. E o que vem primeiro? O Henrique cantor ou o Henrique poeta? Eu sou um poeta que canta. Você é um poeta que canta? Eu sou um poeta que canta. Eu vejo poesia em tudo, inclusive na música. Então, meus primeiros trabalhos artísticos para valer num palco ali foram recitar poesias, foram mesas de glosas. Minha carreira artística ficou muito bom de eu detalhar, porque meu primeiro show foi dia 30 de dezembro de 2012. E antes disso eu já fazia alguns trabalhos poéticos. Já escrevia ali algumas peçazinhas para rádio, algumas coisas em verso. E também já tinha feito algumas coisas, alguns trabalhos declamando solo ou em mesas de glosas. Só que o ano de 2012 foi o ano que tudo estava começando a acontecer. Foi exatamente no ano que eu conheci muita gente boa. E uma que foi decisiva para a minha vida como poeta, como ser humano, que foi o poeta Dedé Monteiro, que a gente carinhosamente o chama de o Papa da Poesia. Hoje, não sei se a maior referência viva, mas uma das maiores referências vivas que nós temos. Do Pajeú, sem dúvidas, ele é a maior referência viva que nós temos. Quando eu estou falando que ainda não sei se ele realmente é o maior, eu estou colocando isso a nível geral, a nível Brasil. É um poeta que tem uma carreira artística longa, também escreve desde sempre, tem muitos livros publicados, tem muitos trabalhos importantes e foi coroado recentemente com o título de Patrimônio Cultural Vivo do Estado de Pernambuco. Então, isso a gente já tinha, só precisou de uma chancela do Estado, né, para que ele tivesse o título, mas para a gente ele já era um patrimônio cultural vivo. Então, Dedé Monteiro, eu lembro que em agosto de 2012 estava tendo um espetáculo da morte de Lampião, o massacre de Angicos. Eu não lembro se era o primeiro, mas era um dos primeiros, estava tendo aqui em Serra Talhada. E o encerramento, que era no domingo, tinha uma missa e tinha também um recital. E um dos poetas que estava escalado para esse recital, ele não pôde vir, por questões pessoais. E o poeta Dedé Monteiro conseguiu o meu telefone com algumas pessoas. Ele já tinha visto alguns trabalhos meus nas redes sociais e algumas pessoas também comentando. E me convidou, ligou para mim e disse: poeta, nós não nos conhecemos ainda, mas eu já ouvi falar muito bem de você e queria que você nos acompanhasse nesse recital, declamasse alguns versos, tudo. E eu fiz esse recital ali no Museu do Cangaço com o Dedé Monteiro. E a partir disso ele já me convidou para a mesa de glosas em Tabira, que é da Missa do Poeta, que acontece todo ano no mês de setembro. Então o meu contato com a poesia ele vem antes, e a minha formação como artista ela tem um lastro na poesia. E a poesia me mostrou o mundo da música, e depois eu até passei por hoje mesmo
eu me divido bem entre poesia e música, mas eu já passei um período focando mais na música. Mas dá para conciliar bem, porque as duas também estão bem próximas, né? Você gosta da música do sertão também, né? Então, o que você canta, quais os estilos assim que você mais canta no palco? Eu tenho um estilo de música que eu gosto muito. Eu acho até engraçado que eu escutei isso e eu não lembro quem foi. Eu acho que foi João Cláudio Moreno, mas não sei. Se não foi João Cláudio, me perdoe. Que perguntaram a ele qual era o estilo de música que ele gosta e eu concordo com ele. É o estilo de música boa. E isso não é nenhum demérito para alguns estilos que são ditos mais comerciais. Isso é uma música boa para mim, para os meus ouvidos. Tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu gosto, mas não é nenhum demérito com outros estilos. Mas eu sou muito eclético no escutar. No escutar eu escuto tudo, desde Scorpions até tipo de som. Depende da minha vibe, depende do dia que eu escuto tudo. Para reproduzir, até nessa questão de escrever, eu escrevo às vezes letra por parcerias e escrevo outros estilos. Já escrevi rock, já escrevi pagode, já escrevi sertanejo, que são parcerias que eu faço com outros compositores, e aquilo ali vem sobre solicitação, sobre pedido de um determinado artista. O artista conhece, não, eu quero que Henrique escreva minha música. Aí eu procuro outros elementos daquele estilo, escrevo e mando para aquele artista. Então, no escrever também, escrevo sobre tudo. Agora, no compor para o meu trabalho e para colocar no meu repertório e nas músicas que eu trago para o meu repertório, é sempre prezando o nosso forró tradicional. Às vezes eu faço até algumas adaptações. Trago um Belchior e coloco em shot, né? Trago ali um samba, como aquele samba de Sérgio Sampaio naquela mesa, eu coloco no meu repertório. São músicas muito boas, todo mundo gosta, A Desconhecida, do Fernando Mendes. Mas quando eu trago essas músicas, eu trago para a minha pegada, que é um forró tradicional. De vez em quando a gente coloca ali umas ideias malucas, coloca uma flauta, coloca um cavaquinho, mas sempre trazendo para o regionalismo. Então as referências para esse trabalho são as referências de todo forrozeiro tradicional que se preze. Luiz Gonzaga, Flávio Leandro e por aí vai, né? E os grandes nomes que já se foram, né? Dominguinhos e Trio Nordestino, etc. E os que estão aqui conosco, Flávio José, Flávio Leandro, Jorge de Altinho. Então, fazendo essa mesclagem dessa turma boa, dessa turma que leva a bandeira do forró mundo afora, com uma pegada minha. Eu procuro dar um quê do que eu penso para a música nos meus shows. Seja num arranjo que a gente coloca ali diferente, seja numa declamação de uma estrofe de poesia curtinha entre uma música e outra, mas eu sempre tento colocar esse diferencial até para impor ali a sua identidade, sua marca registrada, né? Seu carimbo autoral, digamos assim, no seu show. Você tem ideia de quantas composições musicais você já tem? Não, exatamente eu não tenho, porque algumas músicas... Porque assim, a composição ela se divide em várias etapas. Tem aquelas composições que você faz lá no início, que hoje você tem outra visão de mundo e outra visão de arte, e você diz, não, eu tenho um apreço muito grande, mas hoje não se encaixa no que eu penso. Então não vou trazer hoje essa música para o meu repertório, para o meu CD. E, como eu estou te falando, aquelas composições que você faz sob encomenda ou então que você faz com parcerias, que é muito gostoso também você poder fazer esse intercâmbio de estilos, mas que também não se encaixam diretamente no meu trabalho. Registrada eu tenho cerca de 30, 35 composições, que são as que eu já trabalhei no decorrer da vida e continuo trabalhando, que trago para os meus shows. E são as composições registradas sob minha autoria com parceiros. Registrada, eu como coautor, eu não faço a mínima ideia, porque eu gosto muito de compor. Então, recentemente, eu escrevi uma música com Raid Serra, nós estamos fazendo uma pré-produção dela para lançar. Eu quero pelo menos lançar um single todo mês. Então, hoje, eu lancei um single, tá nas minhas redes sociais, que é uma parceria com o Jonathan Malaquias, que é um grande sanfoneiro lá de Carnaíba, que mora em Recife há muitos anos, mas é um pajéuzeiro como eu, um cara bem cultural. Então, nós lançamos um single hoje chamado Não Vai Ter São João, que é exatamente um lamento, né? 2 anos consecutivos, os artistas
tendo que deixar os seus instrumentos ali parados ou até vender os seus instrumentos, né, para poder levar o seu pão para casa. Então é mais um lamento assim de uma situação que a gente está vivendo e que às vezes as pessoas não querem falar, mas a gente trouxe isso numa música, essa composição chamada Não Vai Ter São João. E já estamos produzindo outro single, esse eu vou lançar agora ainda no mês de junho, está quase pronto, que é uma homenagem que estamos fazendo à Cisão. Então é uma música minha e de Silvio Ferraz, a letra minha, a melodia de Silvio Ferraz. Então é assim, eu sempre escrevo, sempre procuro estar escrevendo, ou para trabalhar ou para fazer parcerias, mas se a gente fosse dizer, não, chuta aí um número, eu acredito que em torno de 100 composições, porque tem muitas que de vez em quando eu lembro ou que eu encontro nos meus arquivos, eu digo, eita, eu vou só mudar um pouquinho, vou só adaptar ela para a minha visão atual, mas ela se encaixa, então acontece muito isso, mas eu acredito que algo em torno de 100 composições. Você vem da terra de São João Batista, né, onde todo ano tem uma grande comemoração lá no local. E como está sendo para você mais um ano sem poder estar lá, estar comemorando, cantando junto com a galera? A gente fica muito triste porque a festa de São João Batista lá em Itauapiranga não é apenas uma festa típica do mês de junho, como tem em todo o Nordeste. Ela é uma grande confraternização. Porque o que a gente chama de filhos ausentes, né, que é a turma que ganhou o mundo aí e foi morar em outros lugares para procurar meios de vida melhores, né, a gente sabe que isso acontece muito em São Paulo, em Salvador, em Recife, fora do país, enfim, tem filho Itauapiranga espalhado pelo mundo todo. Mas a turma reserva esse período do mês de junho para vir e para se encontrar. Então tem lá a fé, né, a novena, as 9 noites de novena. Inclusive é bem simbólico para mim, porque eu sou nascido no dia 15 de junho. E dia 15 de junho é exatamente o primeiro dia de novena de São João Batista. Então, não sei, eu acho que já estava tudo programado. Né? Só tinha que esperar o tempo de acontecer, mas acho que tudo já estava programado. Então a gente fica triste, a gente entende que não é tempo de fazer reunião, não é tempo de fazer festa, não é tempo de se aglomerar. A gente tem que ter essa consciência, tem que segurar o coraçãozinho, tem que segurar a ansiedade, porque isso vai passar e a gente vai poder fazer isso. Não agora. Mas é triste pelo fato de nossos amigos, artistas, nossos colegas, por mais um ano, eles não poderem exercitar o seu trabalho, não poderem fazer sua arte, o seu ganha-pão. Porque para o forrozeiro tradicional, eu não estou falando dos grandes artistas hoje do cenário nacional, porque esse tem mega estrutura de empresa e eles ganham dinheiro também de outras formas. Mas para o forrozeiro tradicional, que vive de cantar forró, e forró tradicional, forró dito pé de serra, a feira dele é no mês de junho. Então, durante o mês de junho, ele fatura 70% a 80% de tudo que ele fatura no ano. E durante o restante do ano, ele vai fazendo um trabalho aqui e outro ali. Então, a gente está falando sobre sobrevivência de uma classe de trabalhadores. Então, e isso me entristece muito. Me entristece o fato de eu não estar no palco, que eu gosto muito, aquela troca, aquela energia, aquela interação ali com o público, mas me dói bastante também o fato de amigos, grandes amigos, que infelizmente passam por situações difíceis por não poder trabalhar, né? E assim, como está sendo para você a questão de escrever agora um livro, né? Você está com um lançamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu livro. Esse livro, ele é uma antologia, ele é um resgate aí de escritas minhas, de versos meus, desde quando eu era garoto ali até agora. Então, o leitor que tiver a oportunidade de adquirir essa obra, um livro chamado Meu Eu Sertanejo, ele vai entender durante a sua leitura que são diferentes épocas de minha vida. A forma que eu escrevo deixa isso bem claro. Os termos que eu utilizo, a linguagem. É um livro que tem poemas românticos, tem poemas tradicionais daqui, falando sobre o sertão, falando sobre o Nordeste. Tem poemas críticos, tem poemas políticos, tem poemas engraçados. Tem um resgate ali de praticamente tudo que eu escrevi. Esse livro ele já estava pronto. É um livro que eu preparei ele. Me falha a memória agora, se não foi 2014, foi 2015. Que teve o Prêmio Pernambucano de Literatura. Então, tudo que eu escrevo, eu publico em minhas redes sociais e guardo também. Então, eu tenho tudo arquivado. E quando chegou esse Prêmio de Literatura, eu dei uma olhada no edital
E pensei, por que não, né? Então eu fui selecionar ali os poemas que eu achei que caberiam e formatei direitinho, com capítulos, com sumário, com tudo certinho como se pedia e submeti. Não foi aceito, o prêmio também era um livro por categoria, o livro não foi contemplado, mas deixou para mim esse registro de uma coisa já pré-moldada ali. Então, em 2019, foi formado o editorial do Pajeú, um editorial da CEP, da Companhia Editora do Estado de Pernambuco. Ela fez o editorial no Pajeú para fomentar escritores, poetas do Pajeú. Então, esse editorial abriu um concurso onde ele iria publicar 2 livros e 10 cordéis. Então, eu submeti meu livro e foi um dos livros contemplados com esse edital. Então, o meu Eu Sertanejo era um trabalho para ter sido lançado em 2019. Só que a pandemia, a paralisação das atividades, a CEP não foi diferente, ela paralisou também. E o idealizador dessa coletânea, um grande amigo da gente, Tarcísio Pereira, ele faleceu no início desse ano. E isso paralisou totalmente, a gente perdeu um pouco daquela gana que a gente vinha de terminar tal, porque ele era a mola propulsora, foi quem tirou do papel o projeto. Mas depois juntamos ali nossos cacos e até em uma homenagem a Tarcísio fizemos, né, eu lancei o livro de forma online, um lançamento junto com a CEP na última terça-feira, coincidentemente dia do meu aniversário, por isso que eu digo, já estava tudo pronto, só estava precisando do tempo de se encontrar. E devo estar recebendo os exemplares nos próximos dias e vou fazer também alguns lançamentos online e algumas promoções voltadas aqui para a nossa região. Mas esse livro, às vezes o pessoal pergunta, tem algum tema específico? Não, é um livro de poesias. Certo? Como é o nome do livro? Meu Eu Sertanejo. Que eu tenho vários eus. Eu tenho o eu poeta, eu tenho o eu cantor, Então, o Eu Sertanejo é o que fala nesse livro. É um poeta sertanejo olhando para o mundo sobre a ótica que um sertanejo olharia. Então, estou recebendo os exemplares, devo estar começando a trabalhar com ele. Vou esperar passar esse período junino, né? Porque agora também eu estou com outros projetos de música, principalmente. Mas em breve devo estar trazendo novidades relacionadas ao livro. Tem algum poema que você possa recitar para a gente? Tem. O livro ele tem poemas longos, poemas curtos. É um livro multisseriado. No caso, pegando algum poema específico, vou declamar algumas estrofes dele, que é um poema que me abre portas desde sempre. Inclusive, o nome do meu primeiro livro, lá do projeto anterior, seria Nas Águas do Pajeú. Do projeto para o concurso, o Prêmio Pernambucano de Literatura, seria Nas Águas do Pajeú. Aí o livro não foi aceito, então eu não registrei com esse nome. Depois um amigo meu lançou um livro com esse título, Nas Águas do Pajeú. Aí eu mudei um pouco o projeto, mas o poema Nas Águas do Pajeú é hoje o poema mais conhecido, que é aquele que é o meu cartão de visita. Ele é um poema um pouco longo, vou deixar o pessoal com um gostinho do Quero Mais para ir ler no livro também, tá certo? Mas ele é uma viagem poética sobre o Vale do Pajeú, onde eu começo dizendo: se um peixe por um dia Deus permitisse que eu fosse, do São Francisco eu subia nadando num rio doce. E pelo leito divino, este peixe pequenino entrava na parte sul, fazendo o caminho inverso para mostrar esse universo que é chamado Pajeú. Vi pé de Mandacaru, vaqueiro fazendo festa, correndo atrás de Zebu na cidade de Floresta. Vi um povo hospitaleiro, onde a missa do vaqueiro é um momento sagrado. Desemboquei rio acima, encontrei a obra-prima, a capital do Chachado. Lampião fez seu reinado no meio de muita guerra, deixou seu nome cravado em uma talha na serra. E assim, sem dizer mais nada, surgiu a Serra Talhada, a capital do sertão, meu Pajeú imponente, terra de cabra valente, igualmente a Lampião. Impressionante, eu fiquei toda arrepiada, viu, gente? Eu amo essa questão da glosa, da poesia do sertão. Eu sou, assim, muito fã do trabalho, porque eu acho uma coisa incrível, extremamente difícil. Eu venho de uma formação de letras, né, e a gente estuda muito a questão da literatura. E, para mim, a poesia é uma das coisas mais difíceis a se fazer. Eu também fiquei sabendo que, apesar de a gente não ter o São João
a festa, nós vamos ter uma live de Henrique Brandão, né? Conta um pouquinho dessa live. Isso, é o São João do Poeta. Eu não estava com nenhum projeto previsto para esse período. Eu ia tirar realmente um período ali, pequeno período sabático, ia ficar em casa. Eu venho de uma internação por Covid há pouco tempo, isso mexe muito com a gente. Tive também perda de alguns amigos por essa doença, e a gente fica ali se segurando. Só que a vida ela tem que continuar, a gente tem que se fortalecer até para conseguir dar força a outras pessoas, não é isso? Então, nessa contramão do que eu estava pensando, eu recebi um convite e fiquei muito tocado com esse convite. E foi um convite de Giovanni Filho, diretor da TV Farol, e ele disse: olha, eu tenho um projeto que a gente vem fazendo há algum tempo, né, que é o Palco Virtual, e pensei muito em você, e essa época junina a gente poderia fazer uma coisa bem típica, bem voltada. Aí eu digo: pronto, o São João do Poeta, vamos fazer o São João do Poeta. E isso já me animei, né, eu estava um pouco ali para baixo, mas já me animei com essa provocação, com esse convite de Giovanni. E o São João do Poeta está aí, é uma realidade. No dia 25 de junho agora nós vamos fazer. E uma realização da TV Farol, a quem eu sou muito grato por toda a parceria. Uma parceria que não é de agora, uma parceria que não é específica para esse projeto. É uma parceria desde lá do início da minha carreira, outros momentos. Eu lembro que em 2016 eu fui indicado ao Prêmio da Música de Pernambuco como o melhor CD de forró, quando eu gravei o meu CD chamado Repare, e o Farol me convidou, fez uma entrevista muito bonita que repercutiu bastante também. Então, sou muito grato a essa parceria de sempre, e a quem está nos assistindo, já fica aí esse convite, porque dia 25 vai ter muito forró, muita cultura, muita poesia no São João do Poeta, na TV Farol. E para deixar a galera com aquele gostinho de quero mais, de quero assistir a live, teria como você recitar mais um poema para poder chamar a galera? Com certeza. Tem um poema, um soneto que eu escrevi, que foi baseado na obra de Lindomar Castilho, né, que ele canta um pouco dessa música também, mas principalmente de Vicente Celestino, onde o título do soneto é Coração Ébrio. Eu digo: meu coração transita sem destino, cambaleante pelas avenidas, um pobre ébrio traz em si 1000 vidas, e em cada uma traz um desatino. Que pobre sina desse peregrino mendiga doses de carinho e afeto, e aquele amor que outrora foi seu teto, agora abriga outro celestino. Tantos amores, tantas ilusões, não teve a sorte de outros corações, e hoje amarga medo e embriaguez. Mas se um sorriso surge do seu lado, meu coração nem lembra do passado, faz sorridente sofrer outra vez. E esse foi Henrique, né? Henrique Brandão, o poeta do sertão aqui do Pajeú. Nós já vamos ter essa live no dia 25 de junho, às 8 horas, no canal da TV Farol. Vocês vão acompanhar. Vai ter muito forró pé de serra, muito baião, muita música boa, né? A gente tá ali matando um pouquinho a saudade da nossa festa de São João tradicional. Aqui no Nordeste nós temos uma festa muito tradicional e ele vai tirar esse gostinho. Curtam em casa, com todos os cuidados, né? Com sua família, dançar um forrozinho na sala. Com certeza, né? Afasta ali os móveis, né? E dança um forrozinho. E agradecer o convite, agradecer a parceria e deixar esse convite aqui para todos os nossos telespectadores e ouvintes. Dia 25, às 8 horas, na TV Farol, tem o São João do Poeta. Espero vocês lá. Até o próximo Farol Documenta.